Irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e o amor da Virgem Maria e seu castíssimo esposo São José esteja com cada um de vocês que nos acompanha no canal Anunciamos a Boa Nova. Irmãos e irmãs, para mim é uma alegria, especialmente hoje que vamos falar sobre Santa Teresa de Ávila, essa doutora da Igreja, uma santa espanhola que nasceu em 1515 e que também foi intitulada como doutora da Igreja. Ela nasceu numa família muito cristã, sólida, e veja, aos 7 anos de idade, ela já brincava de fundar mosteiros. Ela amava tanto Nosso Senhor Jesus Cristo e conhecia a história dos santos mártires. Ela lia essas histórias e um dia combinou com seu irmão de fugir de casa e ir para um lugar onde os santos eram martirizados, né? Porque a igreja vivia numa época difícil e qualquer um que se dizia cristão era martirizado. E ela, seduzida por esse amor a Jesus, não se importava em perder o seu corpo para ganhar o céu. Uma história lindíssima. Quem puder se aprofundar na história de Santa Teresa d'Ávila vai descobrir a sua história de vida e seu amor a Jesus Cristo. Claro que ela também teve tempos difíceis, né? Isso aconteceu aos 7 anos, aos 13 anos, ela ficou órfã de mãe e seu pai, embora educando na fé cristã, foi ali se tornando uma adolescente. Aos 17 anos, ela começou com um namorico e seu pai disse um basta. E aos 20 anos, ela foi enviada para o mosteiro carmelita. Lá, ela demorou assim um certo tempo para voltar à sua vida de oração, porque tinha se apegado de tal maneira nas criaturas, nos parentes, nas conversas destrutivas, ela diz em sua autobiografia. E demorou ali certo tempo para retornar à sua vida espiritual. Porém, um dia, rezando e olhando para a imagem de Cristo sofredor, ela recebeu a conversão. Olha a importância das orações, das nossas imagens, né? Que muitas vezes é criticada por nossos irmãos protestantes. Santa Teresinha do Menino Jesus também foi convertida através de uma imagem de Nossa Senhora que olhou para ela e sorriu. Esse misticismo que nos acompanha em nossa fé católica nos torna santos, né? Porque não adoramos, veneramos os nossos santos e aprendemos através dessa caminhada salvífica, né, a ser santos. Então, aos 40 anos, ali vivendo a sua vida, né, mística dentro do convento, ela fundou sozinha mais de 32 mosteiros. Era o sonho dela de criança e se tornou realidade, né? O seu conselheiro espiritual, São João da Cruz, também doutor da Igreja, os dois reformaram a ordem dos carmelitas, ela no feminino e ele no masculino. O próprio Afonso Maria de Ligório, que também era doutor da Igreja, teve em Santa Teresa de Ávila, a escolheu como sua patrona, né? Ele se consagrou como filho dela, como filho espiritual, de tamanha a beleza de sua obra, de sua inteligência. Os seus argumentos eram assim, eram tão profundos e de tão bom senso que até os ateus e os estudiosos rendiam a ela, enalteciam a ela tamanha inteligência. Santa Teresa d'Ávila, que aos 67 anos já estava ali em seu leito de morte e pronunciou
as últimas palavras. Senhor, sou filha da vossa igreja. Como filha da Igreja Católica, quero morrer. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 12, versículos de 1 a 7. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Enquanto isso, milhares de pessoas se reuniram de modo que uns pisavam nos outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos. Tomem cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Pelo contrário, tudo que vocês tiverem feito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que vocês tiverem pronunciado em segredo nos quartos será proclamado sobre os telhados. Pois bem, eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo, e depois disso, nada mais têm a fazer. Vou mostrar a quem vocês devem temer. Tenham medo daquele que, depois de ter matado, tem o poder de jogá-los no inferno. Eu lhes digo, é a este que vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por alguns trocados? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus está novamente rodeado por uma multidão. E muitos ali acabam pisando uns nos outros, né? Desrespeitando o outro para estar próximo de Jesus, para ouvir o que ele tinha a dizer. Tinha também ali os fariseus e os doutores da lei que queriam condenar Jesus por suas próprias palavras, queria pegá-lo na palavra. E Jesus volta para os seus discípulos, né, e diz assim, olha, não tenham medo daquele que possa matar o corpo, mas tenham medo daquele que, além de matar o corpo, pode te jogar no inferno. Ele pede para que tomemos cuidado com o fermento dos fariseus, que era a hipocrisia. A gente sabe que eles tinham muitas regras, né, os judeus, e se vestiam, tantas regras ali que eles impunham no povo uma carga muito pesada e eles mesmos não faziam, ou seja, a hipocrisia. E nós temos que tomar cuidado com a hipocrisia, porque muitas vezes estamos dentro da igreja e estamos judiando dos nossos, né? Maltratando os nossos colaboradores, maltratando os nossos filhos, nossos amigos, né? Sendo hipócritas. Vou na igreja, mas às escondidas sou outra pessoa. Então, é com esse tipo de cuidado que nós, com esse tipo de falha, que nós temos que tomar cuidado. Porque muitas vezes a gente exige do outro o que nós mesmos não conseguimos realizar. A hipocrisia. Vigiemos e oremos. É claro que todos nós temos momentos difíceis. A santa de hoje, Santa Teresa de Ávila, embora desde pequena vivia ali uma vida de santidade, aos 13 anos
com as mudanças hormonais que sabemos que os adolescentes têm, também sofreu um certo desvio, mas que no poder da oração, na sua inteligência, nos seus argumentos, na sua espiritualidade, ela retornou a Jesus, o amor ao Pai. Meus irmãos, não tenhamos medo daquele que realmente pode matar o nosso corpo. Devemos ter medo das nossas atitudes, da nossa hipocrisia, que pode sim nos lançar no inferno. Se existe a vida eterna, existe também o inferno, e não há mal nenhum em deixar isso claro e que a gente possa sim, através de nossa caminhada, buscar a vida eterna. Amém, meus irmãos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.